Bem, terminada a nossa leitura, agora vamos expor o que nós acabamos de ler. Começando no versículo 35. No dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos. É importante ressaltar aqui que esse novamente, realmente, no dia seguinte, ele é literal. Veio no dia depois, ali que houve a questão dos fariseus perguntando a João: Ah, você é Messias? Você é o Elias? Foi literalmente depois desse dia. No versículo 36 nós vemos: Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Nesse versículo 36 nós vemos que o João falou: é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como ele já havia falado. É importante ressaltar que naquela época, como que funcionava? Não era o professor que escolhia os alunos, os alunos escolhiam o professor. Então, vamos dizer que o Joãozinho escolhia a professora Maria e o Pedrinho escolhia a professora Laura. Era assim. Não era os professores que escolhiam os alunos ou os professores escolhiam os alunos, era pelo contrário. Porém, havia para os pregadores mais radicais a escolha dos discípulos, né? Essa questão de escolher, vir aqui, vem lá, então é diferente. Além disso, não existia muito a questão, o Cordeiro de Deus, esse professor A, professor B. Não tinha muito isso, porque não era comum um professor recomendar o outro. Para um professor recomendar o outro, primeiramente, ele tinha que ser muito humilde, aceitar que outro professor era muito superior a ele, tinha que ser muito humilde e tinha que confiar bastante no outro professor, para saber que seus alunos eles não passariam dificuldade, não teriam problemas. Então, ele tinha que ser muito humilde e ter muito conhecimento a respeito do outro professor. Nós vimos isso com João. Ele era muito humilde e conhecia muito a respeito de Jesus. E na verdade não era só qualquer professor. Era o professor dos professores ou o próprio Deus encarnado. Versículo 37. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram a Jesus. Versículo 38. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Por que eles perguntaram onde o senhor está hospedado? Não perguntaram, nós queremos conhecê-lo mais. Seria, primeiramente, uma falta de respeito, né? Chegar a ser uma pessoa, eu quero te conhecer melhor. Então, o que Jesus faz? Não, venham me ver na minha casa, venham passar um tempo comigo. E isso foi a melhor oportunidade para eles. Porque nós vamos ver aqui no versículo seguinte, que eles ficaram um dia inteiro com eles. Então, essa questão de quando eles foram lá, perguntaram a Jesus, eles perguntaram dessa maneira, é para não ser com falta de respeito. Então foram lá e Jesus já convidou eles para casa dele e já foram lá passar o dia inteiro com Jesus. Versículo 39. Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. Após ficarem com Jesus, aprendendo e ouvindo o que Jesus tinha a dizer, nós vemos no versículo 40 que André, irmão de Simão Pedro, ficou maravilhado com isso e foi dizer logo à família dele, nesse caso o mais próximo o irmão, a respeito de Jesus. O que nós podemos tirar dessa lição é o seguinte: quando nós vemos o ensinamento de Jesus, nós ouvimos o ensinamento de Jesus, nós apreciamos o que Jesus tem a nos dizer, nós ficamos tão felizes com o que Jesus tem a nos dizer que nós não mantemos isso no nosso próprio coração. Não tem como manter isso no próprio coração, só ficar com a gente. Não, a gente tem que espalhar com outras pessoas. E é um negócio inato. Não tem como você reprimir. É inato. O teu espírito vai arder para você falar para as outras pessoas. E André é um exemplo disso. Ele foi aqui e já foi direto para Simão, para falar a respeito de Jesus, né? Versículo 41. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Nesse caso, a palavra Messias, ela aparece bem pouco. Ela aparece só no Evangelho de João. Essa palavra Messias. E é realmente o que nós podemos ver com essa palavra Messias. Ela era usada como o ungido do Senhor. O ungido do Senhor poderia ser tanto rei, sacerdote ou profeta. Os três poderiam ser chamados Messias, porque Messias, no hebraico, o sentido original é o ungido do Senhor. Porém, nós vemos aqui que Jesus, ele é definitivamente o Messias, porém, ele cumpriu as 3 funções corretamente e perfeitamente. Como rei, que ele veio como rei e voltará como rei. Sacerdote, servir a Deus, e profeta, anunciar as coisas do céu, né? Anunciar as coisas do alto. Daí, no versículo 42. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Nós podemos entender aqui nesse versículo 42, analisando os comentários, que havia uma parábola antiga a respeito da construção de um palácio. Um rei mandou os seus construtores acharem um lugar para construir um novo palácio. Eles foram lá, começaram a cavar e só encontravam argila. A argila não tem como conseguir fazer fundamento, senão vai desabar tudo. Até que eles cavaram e encontraram uma pedra. Daí eles disseram: agora nós podemos ter um começo.
Por que Jesus pode ter dito isso? Porque quando encontrou Pedro, já tinha duas pessoas ali, tanto André quanto Pedro, já tinha as duas pessoas, ele já podia começar a ser discipulado. Interessante, né? Chamou de Cefas. Cefas, pedra, então nós já temos um fundamento, já podemos começar nosso discipulado. No versículo 43, no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Felipe e lhe disse, siga-me. Essa questão que eu havia dito do mestre escolher os discípulos. Era muito comum que os discípulos escolhessem o mestre. Era muito comum mesmo. Era muito raro que o mestre fosse lá, eu quero você, eu quero você. É muito difícil. Mas aqui Jesus tomou essa atitude. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Versículo 45. Felipe foi procurar Natanael. Ele disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nesse caso aqui, a lei e os profetas realmente que profetizavam. O próprio Isaías, né, o Cordeiro de Deus foi levado mudo a abatedouro, né? A profecia de Jesus, Santo Zacarias, lá que ele viria sobre o jumentinho. Toda a Bíblia tem centro em Jesus. O Antigo Testamento, tudo estava centrado em Jesus. Daí no versículo 46, Nazaré, exclamou Natanael, pode ver alguma coisa boa no Nazaré? Por que tem isso? Não que Nazaré fosse uma cidade ruim. É que o seguinte, Nazaré era muito pequena. Tinha cerca de 2.000 pessoas. Hoje 2.000 pessoas realmente é muito pequena. Até 30.000 pessoas hoje é muito pequena. Mas cidades maiores como Jerusalém era muito, muito, muito maior que Nazaré. Então o que eles pensavam? O Messias, uma pessoa que toda a Bíblia profetizou, só pode vir uma cidade importante como Jerusalém. Da onde Nazaré? Da onde que viria uma cidade minúscula? Por isso que Natanael ficou indignado. Ué, mas como assim Nazaré? Não, mas o Messias veio de Nazaré. Isso mesmo. E Felipe disse, não, venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Já no versículo 47 nós vimos o seguinte, Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. O que Jesus poderia ter dito com isso? Na verdade, ele poderia ter feito um trocadilho de Jacó. Jacó, ele foi dado o nome de Jacó, por causa que, primariamente, ele segurou no calcanhar do irmão do Isaú, tem sentido essa palavra Jacó, e também porque ele era trapaceiro, enganou Isaú, tanto na primogenitura quanto na bênção, que ele roubou do seu pai Isaac. E ele fez um trocadilho com Jacó e Israel, porque Israel é a mesma pessoa de Jacó, só que por que Jacó ganhou o nome de Israel? Porque ele lutou contra o anjo e ganhou do anjo. E assim, o próprio anjo disse, não, você não será mais chamado de Jacó, mas sim de Israel. Além de Israel significa povo de Deus. Daí, por que Jesus fez esse trocadilho? Que Natanael era uma pessoa que não tinha nada de Jacó, mas totalmente Israel, totalmente puro, totalmente íntegro. Versículo 48. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Daí continuamos no mesmo versículo 48. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Por que Jesus disse isso? Vi você sob a figueira. Pois bem, nós temos duas teorias. Primariamente, Natanael estava numa figueira, sendo ensinado por um mestre. Jesus ouviu ali por visão do Espírito Santo, que ele estava ali debaixo da figueira. Ou uma melhor ainda. De acordo com comentários, as pessoas que expõem a Bíblia, os comentaristas, Natanael é contemporâneo de Jesus, nasceu ali na mesma época de Jesus. Quando Jesus nasceu, é importante nós lembrarmos que Herodes estava tão furioso com o Messias que tinha nascido, que ele mandou, não, vamos matar todas as crianças masculinas. E foram lá e começaram a matar todos. A mãe de Natanael, para que Natanael não fosse morto, foi debaixo de uma figueira com bastante folha, abriu as folhas e colocou o cesto de bebê embaixo da figueira. E escondeu Natanael ali, para que os soldados romanos não achassem. Daí Jesus falou, não, Natanael, antes que você viesse aqui, eu já sabia quem era você. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi lá quando esconderam. Ou seja, quando viu ali, estava lá. Natanael pensou, ele viu quando estava debaixo da figueira. Ele viu quando era criança lá. Ele me viu. Por isso Natanael exclamou, muito possivelmente se prostrou diante de Jesus e disse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor filho de Deus, o rei de Israel. Esse é o título de Jesus. Quando Jesus disse, não, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, te vi naquele momento. Eu te vi ali, eu conheço sobre você, porque afinal ele é o próprio Deus. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que eu vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou o versículo 51. Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que isso quer dizer? Bem, Jesus fez aquele trocadilho com Natanael de Israel e Jacó. Aqui ele faz a mesma coisa. Por quê? Por causa que o seguinte, ali quando Israel, não ali mesmo, quando Jacó estava fugindo do sermão, por roubar a bênção de Isaac, ele chegou num lugar chamado Luz,
pegou uma pedra e fez de travesseiro e dormiu ali. Ele tem uma visão, durante seu sono, de uma escada que era gigante e que subiam e desciam anjos de Deus. Ou seja, Jesus faz novamente um trocadilho com Jacó, falando: não, você acha que eu saber sobre a tua vida, considerando que Natanael antes pensava que era uma pessoa comum, né? Que eu sei sobre a sua vida? Não, se era coisa muito maior. Anjos subindo e descendo e o filho do homem. Sobre o filho do homem. Ou seja, é uma coisa maravilhosa que ele estava querendo dizer, Jesus. Não, tá admirado com isso? Você vai ver coisas muito maiores. Seria basicamente isso que Jesus disse ali a Natanael.